Olá a todas as pessoas, eu sou Paula Beghelli, sou mestranda de música pela UNB e venho apresentar para vocês o artigo Aprendendo Violino, os saberes musicais trabalhados na prática instrumental. Este trabalho é o resultado de uma experiência em atividade de pesquisa, que toma como objeto os saberes musicais envolvidos no ensino de violino, em um projeto extracurricular, que é desenvolvido em uma escola de educação básica. Como professora de música, tenho me dedicado a compreender a seleção de conhecimentos musicais, operada no âmbito das escolas de educação básica. Como as ações desse projeto se dão em uma escola dessas natureza, interessou-me observar como os conhecimentos são trabalhados em projetos extracurriculares. No que se refere ao ensino de violino, é possível encontrar, sim, tratados que oferecem importantes diretrizes pedagógicas para o professor. Contudo, há poucas informações sobre quando são ensinados e como devem ser ensinados os conteúdos técnicos e musicais abordados em seus respectivos livros. É possível observar uma carência de materiais que contribuam para que o professor de instrumento saiba como selecionar e organizar os conhecimentos envolvidos, tanto na iniciação instrumental quanto no avançar da prática instrumental. Paralelamente a isso, é comum encontrar na literatura que o ensino de música na escola de educação básica não tem como objetivo a formação instrumentista. Entendo que tal afirmação se refere ao ensino dessa linguagem artística que integra o componente curricular arte. Assim como se trata de um projeto extracurricular, há maior flexibilidade no que se refere aos seus objetivos e, portanto, à seleção dos conhecimentos efetuadas pelo professor. É nesse contexto que surgiu o interesse de observar quais conhecimentos são selecionados pelo professor de violino de um projeto extracurricular que se desenvolve na Escola de Educação Básica. Essa é uma investigação de caráter qualitativo, que, por sua natureza, contribui para responder às questões muito particulares, preocupando-se com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Foi realizada também uma entrevista semi-estruturada com o professor de violino e a vice-diretora da escola onde o projeto é realizado. A entrevista semi-estruturada acontece em um contexto de conversa informal, que segue um roteiro de questões previamente definidas, sendo possível que o entrevistador dirija a discussão no momento que achar oportuno para um assunto que interessa, fazendo perguntas adicionais. Além das entrevistas, foi realizada uma observação participante, que é chamada de participante, porque se admite que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e se deixando afetar por ela. Entrevistas e observações foram guiadas pelas seguintes questões: quais os saberes musicais presentes no ensino de violino nesse projeto? Como ocorre a seleção desses saberes e como são ensinados? Orientada também por essas questões, consultou-se o projeto político-pedagógico da escola, o PPP. O projeto Acordes. O projeto é realizado na Escola Estadual Clorindo Burnier, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com a vice-diretora, o PPP da escola em questão não possui música como disciplina obrigatória na grade curricular, nem como projeto de música extracurricular. Porém, desde o segundo semestre de 2015, o projeto Acordes, que é um projeto de lei estadual de incentivo à cultura, voltado para crianças e jovens de escolas públicas, utiliza o espaço dessa escola, oferecendo aulas de instrumentos como flauta doce, violino, violoncelo, teoria musical e prática de conjunto. De acordo com a proposta do projeto, o objetivo é ir além do aprendizado de tocar instrumentos, propondo também contribuir com a inclusão social por intermédio da música, estimular a socialização dos estudantes por meio de práticas de conjunto. O projeto Acordes dá autonomia para os professores organizarem e se planejarem do trabalho metodológico da forma que desejarem, mas sempre levando em consideração que o objetivo principal é a formação de uma orquestra jovem. O tema música virou assunto constante na escola, nas reuniões pedagógicas,
e podendo até ser incluído no projeto político-pedagógico da escola. No início do projeto, o professor trabalhou com os alunos o conteúdo básico para a prática da leitura de partitura, por meio de uma apostila que ele mesmo formulou. Percebe-se, portanto, que o professor confere centralidade à notação musical, considerando-a como pré-requisito para a prática. Em seguida, o professor mesclava aulas teóricas e práticas, ensinando as primeiras noções de violino. Após esse conteúdo ter sido assimilado pela maioria dos alunos, o professor iniciou o trabalho com o método Do-Fly, volume 1, para iniciantes, que trabalha com conceitos musicais básicos, combinado com teoria e exercícios práticos, individuais e em duetos. Nas aulas observadas, percebeu uma rotina. Então, o professor afinava os violinos, fazia escalas e trabalhava as variações rítmicas. Na sequência, o professor perguntava aos alunos o que eles tinham estudado da aula anterior em casa. E aí ele aproveitava para tirar dúvidas num contexto geral. Após isso, cada aluno tocava sua peça individualmente, o seu exercício também. E aí o professor ia fazendo as correções e apontando, né, melhoras e fazendo suas observações para cada aluno. Os alunos que estão mais adiantados levam músicas populares. A maioria das músicas eram trilhas sonoras e rock, para que o professor os ajudasse a desenvolver as músicas. Nesse momento, normalmente, o professor estimula os alunos a tocarem de ouvido, já que as músicas eram conhecidas e popular. Ele aproveitava também para falar sobre tonalidades e intervalos. Com os alunos que já estavam na camerata, na orquestra jovem, o professor trabalhava as músicas que estavam sendo tocadas na camerata, aproveitava para fazer dinâmicas, fraseados, afinações, e aproveitava também para falar sobre os compositores e os períodos que a música foram compostas. As aulas são encerradas com a repetição, apresentação individual dos próximos exercícios e, às vezes, ele propunha desafios musicais. Além das aulas presenciais, o professor também tem um grupo do WhatsApp, que ele conversa diariamente com os alunos para tirar dúvidas possíveis. Pode-se observar aspectos bastante tradicionais do ensino instrumental, a ênfase na notação musical, questões técnicas do instrumento e questões interpretativas, práticas que coexistem com outras mais próximas do universo popular, como o tirar de ouvido. Essa coexistência, entretanto, não desfaz os muros entre as práticas. O repertório dos alunos é, em geral, aprendido por imitação ou tirada de ouvido, enquanto a música séria é aprendida via notação, ou seja, o método Do-Fly via notação e as músicas da camerata também. Logo, a tradição dos conservatórios de música, que não é necessariamente negativa, permanece nas aulas observadas. Isso pode ser explicado pelo fato da formação musical daqueles que atuam como professores de instrumento ser voltadas especificamente para performance. É comum que os instrumentistas professores tendam a reproduzir o modelo de ensino vivenciado no período da sua formação, o que acarreta uma série de consequências que poderiam ser evitadas caso estivessem mais bem preparados para o exercício desse ofício. Modelo conservatorial de ensino não é, como já dito, em si negativo, mas pode tomá-lo como natural, como o único caminho para a formação instrumental. Essa atividade de pesquisa ocorreu a partir da disciplina Saberes Musicais Escolares do curso de Licenciatura de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora. O curso oferece as habilitações em Educação Musical e em Instrumento e Canto, e essa disciplina é obrigatória para ambas as habilitações. No currículo da licenciatura, com ênfase em instrumento e canto, é possível observar disciplinas voltadas para a formação do professor, como, por exemplo, a didática do instrumento musical. Sônia Rai, lá em 2015, afirma que um curso de licenciatura em instrumento não é equivalente a um curso de pedagogia do instrumento.
Para essa autora, isso se dá devido justamente à sua estrutura, que abrange a formação do professor de música para escolas de educação básica, não sendo voltado para artistas habilitados a formar outros artistas. Esse, para ela, seria o foco de um curso especializado em pedagogia da performance. Entretanto, especialmente no estado de Minas Gerais, temos conservatórios, né, que direcionam os seus concursos para licenciados, preferencialmente. No caso, ora observado, o professor é bacharel em violino e acaba reproduzindo práticas tradicionais, ainda que mesclando com outras que aproximam do universo da cultura dos alunos. Os saberes musicais são selecionados e ensinados a partir de práticas ligadas à tradição conservatorial. Para mudar esse cenário, é fundamental que a área da música, e não só da educação musical, problematize a formação de artistas e a formação de professores de instrumentos musicais e canto. É fundamental considerar que a formação instrumental é, antes de tudo, uma formação musical, uma possibilidade de desenvolvimento da compreensão musical. Outros saberes, outras práticas, outros encontros com músicas precisam ser considerados para alcançar esse objetivo. No que se refere à formação do professor de instrumento musical, de fato, a licenciatura em música com ênfase pode ser a melhor solução por estar atrelada às exigências da legislação nacional que versa sobre a formação de professores para a educação básica, embora seja a mais viável no momento. Ainda assim, observa-se que o projeto tem gerado impactos na cultura escolar, mobilizando os professores e a direção da escola para uma possível reforma curricular, que considere a música em seu projeto pedagógico. Espera-se ter contribuído na discussão sobre o ensino de instrumento musical, a partir desse exercício analítico de uma experiência com a pesquisa. A construção de outro futuro, como indica no tema proposto para este Congresso Nacional da ABEM, está atrelada a interesses cada vez maiores na discussão e problematização do ensino instrumental, não necessariamente para suplantar a tradição, mas para desnaturalizá-la como a única versão possível e para contemplar propostas adicionais que venham a contribuir para a formação musical cada vez mais inclusiva e, portanto, democrática. Gostaria de agradecer à ABEM pela oportunidade da apresentação desse trabalho e chamar a todos para uma conversa aqui embaixo no nosso diálogo. Obrigada a todos.